Com a paz do Senhor. Confesso aos irmãos que eu estou hoje nervosa também, porque tem gente de fora, né? Achei até que eu ia me escapar, né? Ia passar para outra pessoa trazer a palavra, mas não deu. Mas graças a Deus, amém? O Senhor tem cuidado de nós, amém, irmãos? O Senhor, Ele tem... Eu fiz uns rabiscos, né? Mas, como sempre, vamos ver o que sai, amém? A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos fala sobre duas mulheres, amém? Duas mulheres, uma temente ao Senhor e outra não. Quando a gente fala duas mulheres, a gente já lembra de Marta e Maria, né? Mas não, essa vez não é Marta e Maria. Que está em 1 Samuel 1, amém? Todo mundo já conhece, né, essa mensagem, todo mundo já decora e salteado, sabe a história de Ana, de Penina, mas eu quero falar sobre essas duas mulheres. Estava em dúvida qual a palavra eu ia trazer hoje, mas na quinta-feira foi confirmado pelo Senhor, amém? Na oração. E eu tenho aprendido muito lendo e estudando sobre essas duas mulheres, amém? E eu confesso para os irmãos que é difícil, porque quando a gente olha para uma e olha para outra, e aí nos estudos tem as perguntas, né? Aí a gente vai se examinar e a gente fica preocupado também. Eu confesso aos irmãos que eu me preocupei quando eu estudei essa palavra. Mas tudo que o Senhor nos ensina é para nos edificar, amém? Para nos ensinar, para nos levar a olhar para Ele, amém? Porque o único perfeito é o Senhor. Conforme nós vamos andando, nós vamos muitas vezes nos afastando e muitas vezes nós estamos igual a uma delas, amém? Então vamos ler o número 2 só, amém? 1 Samuel 1, 2, que diz assim: tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Amém? Senhor nosso Deus, mais uma vez diante da Tua presença, Pai. Te damos graças, Senhor Jesus, pelos Teus cuidados. Agora entregamos nossas vidas, Senhor, nas Tuas mãos. Te pedimos, Senhor, venha nos ensinar, venha nos corrigir, venha falar conosco, Pai, através da Tua palavra, Senhor. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos e já Te agradecemos. Amém? Os irmãos podem sentar, amém? Confesso que quando eu estava estudando, lendo os estudos e coisa, porque quando a gente vai preparar uma palavra, a gente vai para os estudos, amém? Então, e eu tinha escolhido outra palavra, mas na quinta, como eu estava com as duas, não sabia qual, na quinta foi confirmada e aí eu fui estudar, amém? E aí eu vejo, nessa palavra, irmãos, o que eu quero conversar, compartilhar com os irmãos é o contraste, amém? Dessas duas mulheres. Ana, a gente conhece a história dela, a gente sabe que ela passou por dias difíceis, mas ela venceu. E Penina era uma mulher que, aparentemente, ela tinha tudo já, amém? A gente sabe que a Ana, ela sofreu mais antes de ter Samuel, porque ela queria ter um filho e não podia. E Penina não, Penina tinha filhos. Então, o contraste entre as duas é que uma tinha tudo, vamos dizer assim, e a outra não. Mas o que eu quero conversar com os irmãos, passar para os irmãos, o que me chamou a atenção, o que me fez olhar para essa passagem foi assim, que não importa o que nós temos, irmãos. Não importa o que nós temos, muitas das vezes as pessoas têm ciúme da gente, não é pelo que a gente tem. Eles têm bem mais, mas é algo que nós temos, ele não, que é a presença do Senhor. Porque a vida de Ana tinha o Senhor com ela. E Penina não, ela tinha filhos, ela tinha tudo, eu creio que ela tinha uma vida boa, mas ela não tinha a presença do Senhor. E Ana não tinha filho, ela sofria por aquilo, mas ela tinha a presença do Senhor, o Senhor cuidava dela, tanto que depois veio Samuel. Mas o que me chamou a atenção na história, nos estudos, foi que a palavra diz que Penina, ela implicava, ela humilhava, ela fazia coisas assim que faziam com que Ana sofresse. Mas Ana nunca se abalou, amém? Ela ia para a presença do Senhor, ela ia e chorava aos pés do Senhor, e o Senhor ouvia a oração dela. Muitas das vezes, irmão, nós nos encontramos assim, como Penina, só olhamos para a situação e não fazemos nada, ou até mesmo ajudamos
como tem certas situações que têm acontecido nos dias que passaram, que a gente fica olhando assim, diz assim, como é que pode dizer que essa pessoa é uma pessoa de Deus, se a primeira coisa que ela tinha que fazer era orar para o próximo? Não criticar ou não julgar que aquele irmão está nesse estado porque ele fazia isso, porque ele fazia aquilo. Não é assim. Muitas vezes o irmão está nesse estado porque é um trabalhar do Senhor. Muitas vezes o irmão está passando, está chorando, está sofrendo, está se passando humilhações, porque tem um propósito. Só que muitas vezes, nós estamos como Penina, criticando, fazendo com que chorem, com que sofram um pouco mais, vamos dizer assim. Mas que nós possamos ser como Ana, amém? A história de Ana é uma história maravilhosa. A história de Penina é uma história que, vamos dizer assim, ela nunca teve nada. Ela teve filho e coisa, mas ela nunca teve nada, nunca foi feliz. Por quê? Porque ela não tinha a presença do Senhor. São dois exemplos que marcam a história e nos traz, amém? Para que nós possamos refletir no comportamento dessas duas mulheres. O que nós somos hoje perante o Senhor? Eu, quando eu olhei essa história, quando eu estudei, eu me enxerguei na vida de Penina, amém? Uma mulher que critica, uma mulher que fala, vamos dizer assim, fala pelas costas, porque às vezes o irmão lá está passando, mas deve estar atribulado porque fez algo errado, né? Ou porque não está buscando o Senhor direito, ou porque não sei o quê. A gente tem essas falhas, irmãos. A gente tem esse lado. Mas a gente tem que se colocar... Eu confesso que foi um puxão de orelha. Então, quando o Senhor vem e trabalha assim nas nossas vidas, é um modo de nos mostrar que Ele ainda está segurando nós, Ele está cuidando de nós, Ele está tratando em nós. Então, que nós possamos olhar para certas situações, ou estamos numa roda de conversa, surge um assunto, a gente explicar, não é assim que funciona. Como ontem eu estava numa roda de conversa, numa casa, e surgiu uma história do passado aqui na cidade, e aí as mulheres criticando, e eu disse assim, mas irmãs, aquilo que aconteceu, a pessoa não tem culpa. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que lutar contra principados e potestades. Não é contra a pessoa, não é contra o jovem, não é contra a criança, não é contra o idoso, não é contra o fulano, ciclano, não. É contra quem age na vida deles. E muitas vezes as pessoas são abandonadas, são deixadas de lado, por quê? Porque as pessoas olham para a pessoa, os cristãos, eu estou falando dos crentes, não estou falando do mundo, estou falando dos crentes, dos de dentro da igreja. Muitas vezes eles olham para o outro criticando, mas eles não se dão conta que aquilo que está agindo na vida daquelas pessoas é a potestade, é o inimigo, que domina a mente e faz com que eles façam aquilo. Mas aí voltando para essas vidas, nós, muitas vezes, nós mesmos, irmãos, estamos dentro da igreja, somos Penina, amém? Estamos vivendo de aparência, como se diz aqui dentro. Até no texto, no estudo, diz que não adianta nós vivermos de aparência, nós temos que ser de atitude. Ana era uma mulher de atitude. Ela sofria, mas ela não ia reclamar com o marido dela. Ela não ia bater boca, ela não falava pelas costas da sua rival. Ela ia e entregava ao Senhor. Ela ia e botava nos pés do Senhor. Ela ia ao templo e clamava ao Senhor. Então, por isso ela foi uma mulher abençoada. Penina teve, nem sei quantos filhos, não entrei nesse detalhe de ver quantos filhos, mas diz que ela tinha filhos e filhas. Mas ela não era uma mulher feliz. Ela foi uma mulher que passou pela terra, vamos dizer assim, naquela época, mas não foi uma mulher feliz. Por quê? Porque ela não botou o coração dela no Senhor. Ela foi tomada pelo orgulho de ter filhos, pela soberba de se achar melhor do que Ana. E muitas vezes nós estamos assim, nos achamos melhor do que aquela irmãzinha mais humilde. Muitas vezes nós nos achamos melhor do que aquele nosso irmão. Que não estou dizendo só os daqui de dentro da igreja, estou dizendo no geral. Muitas vezes nós nos achamos melhor do que o fulano, do que o ciclano. E não somos. Perante o Senhor nós somos todos iguais. A diferença é, irmão, a nossa vida com Deus. A diferença está na nossa vida com Deus, no particular, como os pastores pregam muito, é o nosso particular. E aí, eu lendo essa história, eu me deparei assim, a Ana, ela foi uma mulher vitoriosa, foi uma mulher que teve o filho Samuel, porque era promessa do Senhor, mas por quê? Porque ela orava. No 10 diz, né, que ela
Levantou-se com amargura de alma e orou ao Senhor. Quantas vezes a nossa alma está amargurada e nós, em vez de orar ao Senhor, nós nos preocupamos, tentamos fazer outras coisas para desviar do negócio, vamos dizer assim. Mas o que o Senhor quer de nós? Que nós viemos olhar sempre para Ele, independentemente da situação. Ele pode fazer alguma coisa, Ele pode mudar, amém? E essa história falou bastante comigo, porque muitas vezes a gente se olha no espelho e se acha o máximo. Muitas vezes a gente prega, canta, faz alguma coisa, a gente se acha o máximo, e nós não somos o máximo, irmãos. Se não fosse a misericórdia do Senhor e o Espírito Santo trabalhando nas nossas vidas todos os dias, nós não seríamos nada. Talvez nós teríamos dentro da igreja como Penina, só criticando, só fazendo, zombando, fazendo nossos irmãos sofrer. E isso me chamou bastante atenção, porque assim, muitas vezes nós sentamos numa roda de conversa e só criticamos. Né? A gente olha para aquela, fulana, né? Fulana está assim porque fez isso. Por que a gente não ajuda ela orando? Sabe, essa palavra foi assim, vamos dizer, um tapa na cara. Por quê? Porque é assim que a gente faz, irmãos. É assim que a gente critica nosso irmão. Só que a gente não sabe, a gente não consegue entender que eles estão desse jeito, porque eles não é porque eles querem, é porque eles são dominados. Muitas das vezes a gente acha que eles têm uma vida boa, que eles estão passando tão bem, mas não, e a alma, a angústia, mas a gente não leva uma palavra, amém? A gente não se dá conta que aquilo lá é uma opressão que a gente tem que orar, tem que abraçar. E quando eu olhei para essas duas mulheres, é diferente de Marta e Maria, porque Marta, ela andava junto lá, ela ouvia a palavra, ela fazia, mas ela estava sempre atarefada. Aqui não, que Penina nunca buscou o Senhor, ela nunca se rendeu à vontade do Senhor. Então, que nós possamos, irmãos, olhar para nós hoje e dizer assim, o que eu tenho sido na vida dos meus irmãos, no meu lar, porque dentro do nosso lar, irmão, é uma luta. O nosso ministério, como diz assim, em primeiro lugar, é dentro do nosso lar. E como é difícil. Como é difícil tu manter uma mulher de Deus, um homem de Deus dentro de casa. Por quê? Porque nem todos estão no mesmo pensamento, vamos dizer assim. Desejam as mesmas coisas, mas como é difícil. E aí, quando eu olho assim, nem tudo que parece amém? Penina tinha filhos, nós temos filhos, amém? Ana não, mas Penina não era feliz. Por quê? Porque não tinha o Senhor. E hoje nós somos felizes mesmo com as lutas, com as dificuldades, por quê? Porque nós temos o Senhor, amém? E Ele nos segura, Ele nos corrige, Ele nos faz quando a gente desvia, porque a gente todos os dias, irmãos, é difícil todos os dias, e todos os dias nós precisamos que o Senhor nos puxe, amém? Todos os dias a gente precisa que o Senhor nos puxe de volta, porque todos os dias a gente dá Então, quando o Senhor vem e nos corrige, nos leva assim a nos olhar como o Senhor nos olhamos no espelho, a gente percebe o amor do Senhor por nossas vidas. Por quê? Porque o pai que ama, ele corrige. E o pai, quando ele dá as varadas, né? Quando ele dá as varadas, dói. Mas aquilo nos ensina, amém? Então, quando Deus nos corrige, dói na hora. Dói, mas Ele está nos ensinando e nos corrigindo. Então, que o Senhor continue, amém, irmãos? Trabalhando nas nossas vidas. Porque se Ele nos largar, aí nós estamos, como diz estamos lascados. Mas graças a Deus que o Senhor continua nos segurando, amém? E nessa história eu vejo a fé de Ana, amém? Ela sabia que por mais que ela estivesse passando tudo aquilo, também não entrei no detalhe de quanto tempo levou, né? Se levou só os 9 meses, se levou mais, mas assim, ela continuou confiando que Deus ia fazer algo por ela. Ela continuou esperando o Senhor dar o filho. Assim é nós hoje, nós temos que continuar buscando pelos nossos filhos. Meus filhos mesmo, sempre nos domingos, viraram domingueiro. Mas o que eu posso fazer? Vou abandonar eles? Não. Tem que continuar orando que o Senhor acenda aquela chama que tinha, que eles vinham, que trabalhavam e coisa, mas estavam aqui. Entende? Então,
Nós, como mãe, é isso que nós temos que fazer. Continuar orando incessantemente, perseverando na oração, buscando porque eles são preciosos, amém? Assim como Ana, Deus deu Samuel para Ana e foi um grande profeta, Deus pode levantar nossos filhos também. Ele pode trazer nossos filhos novamente para o caminho e eles fazerem grandes coisas, porque nós temos a promessa que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nossos filhos são herança do Senhor. Então nós temos que continuar orando, buscando e perseverando. Perseverança não quer dizer que é só um tempo, né? Perseverança quer dizer que é longo, é um período longo. Então que nós possamos continuar perseverando também na oração e buscando por nossos filhos, por todos aqueles que necessitam, amém? Eu vou agora ler um pouquinho, né? Porque senão não vai sair nada do que eu preparei, amém? Eu acho que não vai sair nada mesmo. Mas assim, olhando para essas duas histórias, irmãos, a bondade de Deus na vida de Penina, se ela tivesse voltado o coração dela, se arrependido, ele tinha alcançado, amém? Os estudos dizem a palavra que ela só não buscou o Senhor porque a soberba tomou conta, o orgulho tomou conta do coração dela. Então, que nós não viemos nos orgulhar de coisas que não faz sentido, amém? Se nós viermos nos orgulhar, é que o nosso nome está escrito no livro da vida, amém? E mesmo assim nós temos que nos humilhar, sermos humildes, pedir para o Senhor nos ensinar a confiar, a crer, a buscar. Assim como Ana, não diz na palavra que ela reclamava, que ela se queixava. Não, diz que ela orava ao Senhor, que ela buscava o Senhor Jesus. Ela entregava a Deus todas as causas, amém? A gente tem costume de dizer, né, o Senhor Jesus, mas naquela época o Senhor Jesus não tinha vindo ainda, amém? Mas ela entregava a Deus, amém? E é assim que nós devemos fazer, irmãos. Quando está difícil, no mais agora, neste momento, está tão difícil, os dias estão difíceis, os dias estão ficando trabalhosos. Eu digo para a igreja, amém? Porque se nós olhar ali fora o mundo, irmãos, a igreja está sendo envergonhada. A igreja está sendo, como é que se motivo de chacota, motivo de piadinhas, motivos de brincadeira. Hoje mesmo, as crianças ali na frente de casa, andando de bicicleta e falando as frases que o menino, aquele profeta Miguel, fala na internet. Entende? A igreja está vindo assim, virando uma chacota para quem está de fora, assim. Mas nós temos que permanecer buscando o Senhor. Nós temos que permanecer falando a verdade, mostrando que o Deus é um Deus de justiça. Então, que nós não viemos nos abalar, mas que nós viemos nos agarrar no Senhor, porque muitos escândalos ainda virão, muita coisa ainda acontecerá. E que nós permanecemos firmes, focados no Senhor. Quando está difícil, vamos aos pés do Senhor. Senhor, hoje está difícil, hoje eu estou sem força, hoje eu estou cansada. Quantas vezes o pastor Ademir diz assim, hoje eu cheguei aqui me arrastando, e muitas vezes a gente chega aqui também nos arrastando. Viemos por quê? Porque o Senhor, Ele nos sustenta e nos traz. Mesmo com pouca força, Ele nos traz. Porque quando nós chegamos aqui, irmãos, nós vemos a irmã Dilma, o irmão Morandino, a avó Gesseni, com toda essa idade que eles têm, vindo buscar o Senhor. E aí aquilo nos dá um ânimo, porque eles vieram com toda essa idade. Então o Senhor, Ele se faz presente neste lugar. E aí Ele nos renova, tira todo aquele cansaço e nós voltamos para o outro dia seguir tudo de novo. Porque não tem sido fácil, irmãos, os dias têm sido cansativos. Os dias têm sido, não digo assim no físico, estou dizendo na nossa alma mesmo. As angústias, as preocupações, os medos. Mas quando o Senhor chega, quando nós vamos para a palavra, quando nós ouvimos um louvor, quando nós ouvimos uma pregação, aquilo nos renova. Por quê? Porque é o Senhor nos fortalecendo. E quando eu li essa história dessas duas mulheres e me deparei com a história de Penina, eu disse assim, eu não quero mais continuar do jeito que estou. Por quê? Porque qual foi o futuro dela? Ir para um deserto com os filhos e ficar lá. Qual foi o futuro de Ana? Continuou na presença do Senhor. Então que nós possamos continuar buscando o Senhor, irmãos. Dias difíceis,
dias felizes, porque nós temos, vem uma brisazinha, assim, refresca, daqui a pouco vem de novo. Então, é momentos que nós passamos na nossa vida, que nós olhamos, quando nós vamos para a palavra do Senhor, a gente diz assim, ó, aquela irmã, aquele irmão lá, passou também. E eles venceram. Por que nós não vamos vencer? Se o Senhor disse que Ele foi o mesmo ontem, hoje, e Ele é eternamente. Então, o mesmo poder que agiu na vida de Ana, que fez com que Ana se tornasse esse exemplo de mulher, esse exemplo de mãe, essa mulher, essa serva do Senhor, nós podemos também. Só que nós estamos naquela luta, né? E nós temos uma ajuda extra, né? Porque a Ana não tinha. A Ana, ela ia na presença do Senhor, mas ela tinha que levar os seus pedidos e coisas ao sacerdote. Nós temos o Espírito Santo, que volta e volta está nos puxando a orelha, volta e volta está nos lembrando que nós pisamos fora da linha, né? Que nós fizemos algo errado. Então, que nós possamos, irmãos, continuar buscando a presença do Senhor, amém? Não importa o que aconteça, que nós possamos refletir e ter as atitudes de Ana, amém? Orar por nossos irmãos, buscar a presença do Senhor, porque muitos estão doentes, porque ouviram demais, comeram talvez coisas demais, comeram coisas, onde, como eu vi na internet, onde comeram coisas estragadas. Estava olhando um vídeo lá daquele menino, e aí um pastor lá disse que serviram tudo estragado para ele, por isso que ele se tornou naquilo ali. Então, quer dizer assim, que muitas vezes nós damos ouvido pegamos coisas que não é para nós comer. O melhor alimento está na palavra do Senhor, amém? Nós não precisamos ouvir outros pastores, nós não precisamos ouvir pregações de grandes nomes para sermos edificados, amém? Basta a gente abrir a palavra do Senhor, que Ele nos corrige, Ele nos ensina, como diz lá em Timóteo, toda a palavra foi inspirada para ensinar, para corrigir, para exortar. Então, que o Senhor continue nos ensinando, amém, irmãos? E que nós possamos nos examinar, amém? Quando olhamos assim, parece que está tudo bem, nós viemos nos examinar. Que lá em Lamentações diz, né, que o Senhor nos chama para o arrependimento, né? Confessar nossos pecados e nos arrepender, amém? Então, que nós possamos nos examinar o nosso coração quando aparentemente está tudo bem. E eu confesso aos irmãos que a palavra que eu queria trazer era essa, amém? Não li nada do que eu escrevi, mas a obra que o Senhor faz nas nossas vidas, irmão, não é por muito falar, amém? Porque bastou eu ler esses versículos e estudar um pouquinho, já deu para o Senhor me dar uma saculejada, não vou dizer sacudida, porque assim, a gente vai caminhando, irmãos, e vamos achando que está tudo bem. A gente vai caminhando, os dias vão passando e a gente vai achando que está tudo ótimo. Nós estamos ótimos. Aí quando nós deparamos com uma história dessa, a gente vê que a gente está lá embaixo. A gente precisa de mais, amém? E nós só não temos mais, irmão, porque nós não buscamos, amém? Porque nós somos relaxados. Porque nós nos ocupamos com outras coisas e deixamos o que é prioridade nas nossas vidas. Porque se nós olharmos, nós temos 24 horas por dia, nós nos envolvemos com tantas coisas. Mas quem é que nos despertou pela manhã? O Senhor. A bondade dele, como tem o louvor, nos alcançou lá quando abrimos nossos olhos. Mas nós somos tão ingratos, nós fazemos como Penina, vamos para o outro lado, amém? Mas que nós possamos, a partir de hoje, ser como Ana, amém? Tá difícil? Ora. Não precisa te ajoelhar e berrar e espernear, como você diz, para todo mundo ver. Basta tu falar com o Senhor lavando a louça, como você diz. Ouvindo o louvor e pedindo ajuda para o Senhor. Porque Ele está... Aonde nós vamos, Ele vai conosco. Como o pastor diz, vai no ônibus, vai orando. Está no mercado, vai orando. Né? E é verdade. Eu não gosto de sair no centro, né? Os irmãos sabem. Mas agora eu peguei de botar o fone. Boto meus louvores e me vou. Eu vou e volto, bem tranquila, porque eu não gosto de sair sozinha. Mas escutando o hino, parece que fica leve aquilo. Tu vai e volta tranquilo. Por quê? Porque a presença do Senhor, ela está conosco. Só que quando a gente se enrola com tanta coisa, a gente acaba se trazendo cargas que não é nossa. Então, que nós possamos ouvir mais o Senhor, amém? Buscar mais a presença do Senhor e ser como Ana, esperar no Senhor, esperar nas promessas. E não provocar, amém, os nossos irmãos. Amar os nossos irmãos, orar para os nossos irmãos e edificar a vida deles, amém? Porque destruir, irmãos, já tem o inimigo que faz isso, amém? Nós precisamos construir
na vida dos nossos irmãos, porque muitos deles estão quebrados, muitos deles estão perdidos, muitos deles estão, eu digo perdidos assim, ó, estão dentro da igreja, estão buscando lá, vão na presença do Senhor, vão nos cultos, mas eles estão perdidos assim, eles não sabem o que querem. Eles querem tanta bênção que eles esquecem de querer primeiro o Senhor, amém? Eu tenho um casal de amigos que eles gostam tanto das bênçãos do Senhor, que eles esquecem do Senhor, amém? Eles procuram tanta igreja, eles vão na igreja lá na Prado, lá em Cafundó, como diz, mas eles esquecem de ir lá buscar o Senhor. Eles esquecem que aqui no bairro tem igrejas que eles podem buscar o Senhor. E a bênção que eles precisam, o Senhor dá aqui. Não precisa andar atrás de gente, vamos dizer assim, de igrejas diferentes. Mas eles estão perdidos dentro. E é nessas vidas que a gente precisa falar do Senhor, amém? É nessas vidas que a gente precisa mostrar a presença do Senhor. É para eles que nós precisamos ajudar eles a voltar ao Senhor, se converter, como dizem, né? Por quê? Porque é o Senhor que faz tudo. Ele nos dá todas as coisas, amém? Ele nos traz a paz que nós precisamos. E a palavra do Senhor lá em Mateus diz que é para nós amar nossos inimigos, né? Então, vamos ter que começar a amar aqueles que nos perseguem, aqueles que pisam no nosso carro, aquelas peninas que às vezes o Senhor bota no nosso caminho e a gente não entende o porquê. Mas que o Senhor nos ajude, amém, irmãos? E essa palavra que eu queria compartilhar com os irmãos, passo para o pastor Ademir.